e ele não aguentou. Ele começou a vomitar. Virou o rosto assim de lado, vomitou, e um cheiro horrível de fezes, um cheiro de coisa podre. Fala, meus amigos e minhas amigas, acabei de receber uma dúvida aqui de uma seguidora e a pergunta dela foi a seguinte, vamos abrir aqui, ó. Doutor Tiago, hoje li um artigo que é possível o paciente vomitar cocô. É verdade isso? E esse vídeo a gente vai conversar sobre esse assunto aí que, caramba, pessoa vomitar fezes, vomitar cocô. E é verdade, pessoal, existe mesmo essa possibilidade de um ser humano vomitar fezes, vomitar cocô na linguagem popular, né? Isso na medicina nós chamamos de vômitos fecaloides. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, bem interessante, que eu presenciei esse tipo de vômito com um paciente que eu estava ali para fazer uma anestesia. Era um paciente por volta dos seus 40 a 50 anos, é um senhor já, tinha uma aparência mais velha assim, e ele estava com alguma patologia aqui no abdômen, ele estava com a obstrução intestinal, provavelmente. E ele estava internado ali no hospital do Campo Limpo, na época que eu trabalhava ainda lá no hospital do Campo Limpo. E aí eu fiquei sabendo que a gente ia fazer a cirurgia desse paciente aí. E beleza. Me passaram o caso, né? Passando que era um paciente com um abdômen agudo obstrutivo. Existia alguma coisa ali dentro da cavidade abdominal do paciente que estava fazendo alguma obstrução das alças intestinais. E o paciente chegou lá no centro cirúrgico. Ele foi levado, estava numa maca, com um sorinho e só. Só com um sorinho. E eu fui conversar com ele, né? E cheguei até ele e falei, opa, olhei no prontuário. Seu José, como é que o senhor tá? Vamos fazer uma cirurgia aí, né? Fiquei sabendo que o senhor tá com obstrução aqui na parte do abdômen. O que é que aconteceu? Ele falou assim, doutor, eu tava em casa e depois de um tempo eu ia comendo e a minha barriga ia ficando dilatada. Aí depois eu não conseguia mais comer, parei de fazer cocô. E agora vim pro hospital depois de 3, 4 dias e o pessoal me internou falando que eu tava com um problema aqui na minha barriga, né? E eu falei assim, mas o senhor neste momento agora, o senhor tá se sentindo que tá com a barriga dilatada, tá inchado aqui como se fosse um empachamento? Aí ele falou assim, doutor, eu tô me sentindo como tivesse assim, acabado de comer, mas sendo que eu tô há 4 dias sem comer nada. Aí eu, caramba, tô entendendo. Peguei os exames dele, dei uma olhada na tomografia, ele tinha feito uma radiografia também. E eu perguntei se ele tinha alguma cirurgia anterior. O senhor já fez algum procedimento antes aí na barriga? E ele falou que sim. Doutor, quando eu era criança eu fiz apendicite, depois tirei a vesícula e foi isso. Fora isso não aconteceu mais nada não. Aí eu, tá certo. O que é que eu pensei, né, como médico nesse momento? Existe esse tipo de problema que alguns pacientes podem ter, que é a obstrução intestinal. Alguma alça intestinal, ela dobrou, ela ficou de um jeito diferente, que acabou dobrando. E aí o trânsito intestinal da alimentação, né, a gente come através da boca, cai no estômago, no intestino delgado, depois no intestino grosso. E depois a pessoa faz as fezes, né, defeca. Algum desse ponto aí foi obstruído. E muito provavelmente foi por causa de alguma cirurgia dessas do passado que ele fez. Ou da apendicectomia, ou da cirurgia da vesícula. Quando a gente faz cirurgias aqui dentro do abdômen, o cirurgião ele abre, né? Ele vai atrás, ele faz a resolução do problema, seja retirar o apêndice, tirar a vesícula, mas essa manipulação causa algo que nós chamamos de bridas. As bridas são aderências, são cicatrizes internas que podem fazer com que o intestino, ele ali na movimentação, acabe se enrolando nessas bridas, né, nessas ligações por dentro e acaba fazendo a obstrução intestinal. Uma brida nada mais é do que uma consequência
da ação do cirurgião ali durante a cirurgia. E não é nada que ele consegue evitar no futuro, acontece, não tem jeito, assim, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. E isso causa, pela movimentação natural do intestino, né, até um azar da pessoa que tem uma obstrução intestinal por causa disso. Por uma infeliz coincidência, o intestino ele foi se enrolando ali, foi sendo manipulado para lá, manipulado para cá, acabou que ficou pregado uma parte do intestino ali no abdômen do paciente, e isso causou uma obstrução. E eu levei o paciente para o centro cirúrgico. Chegando lá, eu perguntei: seu José, ninguém passou uma sonda no senhor para aliviar o seu estômago? Ele falou: não. Porque isso é uma conduta médica, tá, pessoal? Era para o cirurgião ter feito isso. Porque quando o cirurgião ele se depara com um caso de obstrução intestinal, que o paciente está empachado, né? Ele está com aquela dilatação toda, aquele desconforto, a barriga está muito grande, ele pode pegar uma sonda, que é um plástico que tem um lúmen dentro, né? Passa pelo nariz do paciente e deixa aqui no estômago para quê? Para que esse novo trajeto vá saindo por cima aquele conteúdo ali do estômago para que o paciente fique mais aliviado. Seria uma forma de aliviar esse desconforto e esse conteúdo ali que fica no estômago do paciente. E ele me falou que não. Não, doutor, ninguém passou sonda não. Eu tô assim, fiquei aqui uns 2 dias assim, fizeram os exames e ninguém passou essa tal sonda aí não. Estou sem me alimentar. Aí eu falei: seu José, é o seguinte, pelo fato que o senhor me falou que tá com o abdômen obstruído, que tá com esse empachamento, que tá cheio a sua barriga, a gente vai fazer uma anestesia geral para começar a cirurgia. A gente vai ter que abrir o abdômen do senhor para explorar e ver qual é o problema que está acontecendo aí. A gente já sabe que está obstruído, não está passando mais nada, sendo que se eu fizer uma anestesia aqui no senhor, se eu fizer a sedação para o senhor ser anestesiado, pode acontecer do que está no seu abdômen, né, no seu estômago, para ser mais específico, ele volte e acabe indo para os seus pulmões. Então a conduta que a gente pode tentar agora é fazer a passagem dessa sonda nasogástrica para tentar aliviar aí esse empachamento que o senhor está. E aí acaba que essa chance de voltar conteúdo do estômago para o seu pulmão ela vai ser reduzida. E na época eu sabia que existiam protocolos que permitem que se faça isso antes de fazer a anestesia geral. E aí beleza, peguei a sonda, ele aceitou. Eu falei: ó, a gente vai com muito cuidado, eu vou com calma. Se o senhor tiver com algum tipo de agonia, levanta o seu braço que eu vou parar, eu recuo um pouco, né? A gente vai fazer algo aqui que seja tolerável pelo senhor. Eu coloquei no nariz dele, vi qual é o nariz melhor, né? Coloquei um dedo um pouco assim para ver se ele tinha algum desvio de septo. Depois peguei a lidocaína gel, coloquei aqui no nariz dele para dar uma anestesiada. A lidocaína gel também ajuda a deslizar melhor essa sonda. Peguei a sonda e passei a lidocaína gel nela. E aí fui passando, fui introduzindo aos poucos, com muito cuidado, né? Ele deu uma engasgada no começo, aí engoliu, conseguiu engolir e eu consegui passar essa sonda nasogástrica. Ela é transparentezinha e ela estava no estômago. Eu coloquei até uma animação aqui, uma figurinha. Deixa eu colocar para vocês verem também. Olha aqui, deixa eu colocar essa. A sonda nasogástrica, ela desceu através da boca, veio aqui pelo esôfago ó, e fica aqui no estômago. Qual era o meu objetivo? Em alguma parte aqui, ó, do intestino do paciente, aqui é o intestino delgado, aqui é o grosso, esse de fora. Algum desse ponto aqui estava travado, não passava mais nada. E o que acontece? Tudo que está no intestino, ele vai se acumulando e vai se acumulando para trás. E acaba que vai voltando e volta aqui pelo duodeno e fica acumulado no estômago. Então, o que aconteceu nesse momento, pessoal? Quando a sonda chegou aqui, quando a sonda nasogástrica chegou aqui, ó, deixa eu botar aqui, sonda nasogástrica, para vocês verem como é que é a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica é nada mais que isso aqui. Vem pela boca ou pelo nariz, né? No caso, pelo nariz, e para no estômago. Olha aqui ela aqui, como é grossa e transparente. Quando fica no paciente é assim. E neste momento, quando chegou no estômago do paciente, do seu José lá que a gente conversou, começou a voltar
retornar por ali um líquido escuro, preto, enegrecido, e ele não aguentou. Ele começou a vomitar. Virou o rosto assim de lado, vomitou, e um cheiro horrível de fezes, um cheiro de coisa podre. Foi assim, um dos cheiros piores que eu senti na minha vida. Quem estava comigo na sala, existia um pessoal da enfermagem lá, tinha um técnico de enfermagem, se não me engano tinha um enfermeiro ajeitando. Eles não aguentaram, eles saíram da sala e eu nem tinha nem percebido, né? E quando eu fui solicitar, pessoal, pega um paninho aqui pra gente ajudar. Aí quando eu olhei, só tava eu e o paciente. E ele lá vomitando, né? Passando mal. Aí eu virei a cabeça dele, fiquei segurando. Vomita, senhor, bota pra fora, bota pra fora. Ele botou pra fora aquele negócio. E, pessoal, era o cheiro de fezes mesmo, pura fezes. E aí foi o vômito fecaloide. E por que isso aconteceu, né, Tiago? É como eu expliquei na nossa ilustração. Se você tem uma obstrução em qualquer parte aqui do intestino, seja do delgado ou do grosso com menos frequência, tá? Porque tem uma válvula aqui antes, a válvula iliocecal, mas digamos que existe uma obstrução aqui no intestino, na parte mais baixa aqui do intestino. As fezes, elas vão se formando aqui à medida que o alimento ele vai progredindo no intestino. Ele vai sendo absorvido e aqueles elementos que o corpo não precisa vão passando e no final aqui elas viram as fezes. E aqui nesse ponto final já existe fezes, né? Já tem uma parte mais pastosa ali. E se tiver uma obstrução por aqui, daqui para trás vai começar a se acumular fezes. Alimentos que o paciente não digeriu, alimentos que ele vai acumulando, né? E vão ali fermentando, as bactérias vão entrando em ação. Isso tudo vai se acumulando para trás e vai se acomodando aqui no estômago. E é por isso que esse paciente teve esse vômito fecaloide, os vômitos de fezes. E para ele assim ele ficou super envergonhado, assim, imagine, você tá vomitando com gosto de fezes, um cheiro de fezes. Eu falei, não, seu G, bota para fora, vomita tudo que o senhor conseguir e aí a gente vai fazer a intubação orotraqueal para resolver esse problema. E ele forçou, começou a vomitar, ele ficou cheio de uma poça assim de fezes, de vômito. Aí eu peguei uns panos lá, tinha vários panos, eu comecei a jogar em cima para tentar mascarar, né? Limpei e tal. Aí peguei gases, molhei no soro, limpei todo o rosto do paciente que escorreu por aqui, as fezes. Limpei ele, ajudei. E aí depois eu fui chamar o pessoal da enfermagem. Pessoal, vamos voltar, eu já limpei. Vamos continuar aqui porque o paciente está precisando. Aí o pessoal voltou e aí vem outro desafio, né? Da anestesia. Nesse caso, eu decidi partir para uma intubação orotraqueal com o paciente sob sedação mínima e anestesia tópica, que é a intubação acordada que as pessoas falam. Por que, né, eu decidi fazer isso? Porque eu vi que ele estava vomitando fezes e eu não queria de jeito nenhum fazer a sedação nele, ele dormir e acabar que uma parte dessas fezes caísse no pulmão dele. Ele poderia ir para UTI, ele poderia ter um comprometimento pulmonar. Apesar dele ter vomitado muito, vomitou bastante, mas ainda poderia existir algo ali no estômago dele. Afinal, foram 4 ou 5 dias de alimento ali que ele ia comendo e aí ia ficando acumulado aqui, porque ele não estava fazendo cocô, estava tudo sendo acumulado aqui. Ele virou um acúmulo de alimento podre e de fezes também, que é o alimento digerido, né? E acabou que eu tive que conversar com ele. Seu José, é o seguinte, eu vou fazer um procedimento aqui no senhor que é desconfortável, mas a gente vai fazer daquilo como eu sempre conversei. Vamos com calma, eu estou aqui do lado do senhor, sou seu parceiro, não quero que o senhor passe por nada que vai traumatizar, mas a gente precisa fazer isso pela melhor segurança do senhor, tá? Combinei com ele, se ele tiver algum desconforto, ele levantasse a mão para que eu parasse, eu recuasse. E aí a gente começou a fazer anestesia tópica aqui da região da cavidade oral do paciente, com lidocaína spray, para que toda essa parte da boca fique adormecida, porque qual era o meu objetivo? Eu queria fazer a laringoscopia com ele acordado, eu ia fazer uma sedação mínima ali, ele ia ajudar, sendo que ele não poderia sentir nada disso daqui, do laringoscópio, dá para fazer. E eu fiz a anestesia aqui da cavidade oral, depois da parte lá de trás da garganta, né?
da região da epiglote dele, da região glótica, e fui avançando com o laringoscópio. Acabou que eu consegui chegar lá, na entrada glótica dele, perto ali da área que a gente faz a intubação orotraqueal. Fiz a laringoscopia e quando eu fiz a força, ele aguentou. Só que ele não sentiu nenhum desconforto, porque eu fiz com muito capricho essa anestesia tópica, mas ele travou a garganta, ele estava fazendo força também. Eu acho que ele sentiu que alguma coisa estava empurrando, né, para fazer a laringoscopia, e ele involuntariamente, eu não sei, eu acho que ele travou. E aí nesse momento tava um colega lá que tinha chegado e eu mandei o colega fazer a sedação mais forte mesmo. Eu pedi para ele injetar 20 ml de Propofol e o bloqueador neuromuscular. E aí assim que ele injetou, o paciente relaxou e na mesma hora eu fiz a intubação orotraqueal rapidamente, insuflei o cuff para que ele não tivesse nenhuma possibilidade de ter uma regurgitação e de uma broncoaspiração. Então, pessoal, que caso foi esse, hein? Foi um caso que marcou muito a minha vida. Até hoje eu lembro desse paciente aí. E graças a Deus deu tudo certo. E foi uma das várias vezes, eu já vi várias vezes isso acontecer durante a medicina, durante a minha história com a medicina, né? Dos vômitos fecaloides, os vômitos com cheiro de fezes, que são fezes mesmo, né? É por isso que acontece. Espero que tenha ficado claro. Se você acha interessante essas histórias, esses aprendizados que eu trago, né? Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar demais a população médica brasileira a aprender mais, ter mais informações de qualidade, uma visão minha, né, específica minha, com comentários sempre construtivos, para que a gente no final acabe beneficiando os nossos pacientes. Às vezes uma história dessa, você pega um caso no futuro que, caramba, eu lembro que o Tiagão falou desse caso, bicho, a gente não pode fazer a sedação porque pode cair no pulmão, o regurgitado, né? Então é muito importante que haja essa sua colaboração, de se inscrever, de deixar um like no vídeo, para ajudar ele a se perpetuar aqui pelo YouTube. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!